com a ajuda e com a força de Deus e sua grande misericórdia, o livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, ele antecede o livro de Lucas e sucede o livro de Mateus, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, no título deste capítulo diz a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado os 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam a caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza no coração, porque não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, glória a Jesus, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, por grande misericórdia, mais uma noite o Senhor revelou a sua palavra para nós. Colocou este capítulo no nosso coração, um capítulo que relata o fim de uma trajetória humana, mas a ascensão de uma divindade suprema. Meus irmãos, a vida de Cristo, nós temos aqui 4 evangelhos que relatam sobre ela. Alguns relatos de Paulo também, referenciando a sua passagem por essa terra. É uma vida desde o seu nascimento, a sua ascensão e a sua queda como homem. Porém, meus irmãos, ele ascende, ele cresce, ele vence o que ninguém venceu. Ele prega
sobre o que ninguém pregou. Ele expulsa aquilo que nunca ninguém expulsou em outro momento. E quando ele desce à terra, quando é colocado ele, a sua missão como Messias, como Salvador, muitos creram, outros não. Muitos ouviram os seus conselhos, outros não. A multidão o seguia. Temos aqui diversos capítulos que relatam multidões que seguiam a Cristo. Tem um fato muito lindo que ocorreu quando ele discursava, e eram milhares de homens que estavam ali, não contavam crianças e mulheres. Então nós podemos imaginar que por onde ele ia, as pessoas o seguiam. Mas nem todo mundo que estava no meio daquela multidão tinha o coração preparado para receber os conselhos que, para os ouvidos humanos, para os ouvidos da carne, eram duros conselhos. Renegar a riqueza, renegar as suas vontades, renegar o seu ego, renegar a sua vaidade, renegar suas próprias razões, largar tudo para o segui-lo. O homem, na sua natureza humana, rejeitou isso. E para nós é um grande ensinamento. Todos os conselhos, as parábolas, a oração que Jesus fez aos seus discípulos, serve para nós como mantimento espiritual. E, meus irmãos, o que o Senhor coloca para que hoje nós possamos compartilhar com os caros irmãos na revelação do Espírito Santo. Ainda como um cordeiro inocente, foi levado à crucificação. Rasgaram seus vestidos, deram vinagre para ele tomar. Foi esbofeteado, foi tratado pior do que um ladrão. Preferiram um malfeitor, preferiram prender, ou melhor, soltar o malfeitor e prender o Salvador. Olha a natureza humana. Meus irmãos, e lá naquele duro madeiro de cruz, quase suspirando, não tendo mais condição, por certo, irmãos, nem de propagar suas palavras. No meio, entre dois malfeitores, estava o nosso Salvador. E um, utilizando-se de arrogância, de ironia, de vaidade. Olha, irmãos, o que o Senhor traz aqui, e os irmãos prestem atenção no fundamento disso que Deus está trazendo para nós nessa noite. Um malfeitor que estava lá foi tomado por um sentimento de vaidade, de ironia, um sentimento tão difícil, de grandeza ainda no último momento. Mas o outro foi tomado da humildade, do amor, da compaixão. Olha o contraponto, irmãos, que nós temos aqui no momento, um dos momentos mais difíceis da história de Cristo nessa terra. O mal na sua vaidade, na sua altivez, na sua razão, na sua ironia. Do outro lado,
Um clamando misericórdia, humilde. Para onde olhou-se o Senhor? Para aquele que tinha vaidade ou para aquele que tinha humildade? Glória ao nome de Deus. Com isso, irmãos, podemos aqui na revelação do Espírito Santo, da visitação de Deus, compartilhar os irmãos. Os irmãos acham que o sentimento da vaidade, da razão, da altivez, da ironia, atinge e alcança os olhos de Cristo, ou a humildade, a misericórdia. E naquele último momento, que ele clamou misericórdia, Senhor, tu és santo, tu és puro, tu não fizeste nada. E eu sei que tu pode nos salvar. E os olhos de um Cristo cansado, de um Cristo sofrido, de um Cristo com a sua carne já suspirando a morte. Ele olha para aquele malfeitor, glória ao nome do Senhor, que era possuído ali de humildade, e fala para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, glória ao nome do Senhor. Então, para onde estão os olhos de Deus? Olha, irmãos, que fundamento, o Senhor nunca me trouxe isso. Mas para onde estão os olhos de Cristo? Para aquele que foi vaidoso, para aquele que estava na sua razão, ou para aquele que foi humilde, que se pediu misericórdia no último momento? Então saiba, irmã, irmão, glória ao nome do Senhor, que o Senhor está te olhando quando tu clama por misericórdia. Mas todas as vezes que tu sobe no banco da tua razão, o Senhor não olha para ti. Mas quando tu desce deles, ajoelha, chora, clama, bate na porta do Pai. Senhor, ouve o meu clamor. Ouve, Senhor, olha o que eu estou passando. Aí sim, irmãos, os olhos de Deus se atentam para ti. E assim, meus amados irmãos, a natureza humana de Cristo expirou-se. Veio a sua queda humana. Foi morto. Sofreu. Foi levado lá para o sepulcro. Como lemos aqui, aquelas duas mulheres se preocupavam com o tamanho da pedra, porque, por certo, elas não tinham a força humana do seu braço para tirar aquela pedra. E quando elas chegaram naquele local, e elas viram a pedra removida, a alegria tomou o coração delas, mas também o medo. Tinha lá um varão vestido de branco, que conversou com elas. Glória ao nome de Deus. Irmãos, hoje o Senhor diz por essa palavra: a tua preocupação está no tamanho da pedra que está à sua frente. A tua preocupação está no tamanho da tua luta, no tamanho da tua prova. Mas hoje te diz o Senhor: não esqueça que aquelas mulheres tinham medo do tamanho daquela pedra. Tinham medo e não sabiam como iam remover aquela pedra. Glória ao nome do Senhor. Mas aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as paixões da vida, ele já tinha removido a pedra, glória ao nome do Senhor, para provar que o seu corpo não estava lá, mas ele estava numa nova natureza divina, numa natureza celestial, e que subiria ao Pai. Bendito seja Deus. E hoje, irmão, te anuncio, Senhor, por essa palavra, meu irmão. Glória ao nome do Cordeiro. Não se preocupa com o tamanho da pedra. Não coloque e não faça dessa pedra maior daquele que a pode remover. Mas olhe para Deus, ore com humildade, bata na porta do Senhor. Glória a Deus. Hoje é dia
do Senhor remover as pedras do teu caminho. Hoje é dia da misericórdia de Deus encontrar contigo, irmã. As pedras serão removidas. O trabalho não foi delas. O trabalho não foi delas. De remover essa pedra, o trabalho não foi de Maria e nem de Maria Madalena. Elas só pensavam, elas só tinham a preocupação. Mas quem tirou a pedra foi aquele que venceu a morte. Irmã, está escrito aqui, tudo o que nós pedirmos em nome de Jesus, Deus o fará. Não esqueça de Cristo. Não vire as costas para o Senhor. Não deixe de servir a Deus. Não se envergonhe por ser crente. Não se envergonhe por ter um véu na tua bolsa, por carregar uma pastinha ao ir ao culto, irmão. Não. Pelo contrário, é uma honra, é um orgulho. Glória ao nome do Senhor. E assim, elas se assustaram. E aquele varão vestido de branco diz, vai lá, anuncia que ele não está aqui. Anuncia que ele vive. Glória ao Senhor. Anuncia que ele ascendeu numa nova natureza divina. Anuncia que agora ele é vida eterna. Anuncia que ele venceu a morte. Glória a Jesus. Irmãos, olha o quão grande é o nosso Deus. Quão obra linda ele fez com o seu filho. Ele venceu tudo isso e elas foram, anunciaram. Nós lemos aqui que eles não acreditavam nisso porque eles viram com os próprios olhos. Eles enxergaram aquele homem onde ele suspirou, onde ele entregou a sua vida e a sua carne ali expirou. Eles viram o sofrimento e na sua mentalidade humana, por certo, eles pensavam, é impossível este homem ressuscitar, porque ele sofreu tanto, foi tão castigado, que é impossível. Nós temos em um outro capítulo que Tomé não acredita, depois o Senhor chama ele para colocar a mão nas suas feridas. Mas aqui, irmãos, olha só, depois desse momento de tensão, veio um momento de alegria. O nosso mestre está vivo. O nosso Senhor está conosco de novo. Olha que coisa gloriosa. Que obra divina. E ele faz a última recomendação antes de ele ascender à destra de Deus. Irmãos, glória a Deus por essa palavra. Finalmente ele apareceu aos 11. E estando ele assentados juntos, eles estavam ali todos juntos. Primeiro ele lançou em rosto a incredulidade. Como quem diz, olha, estive tanto tempo no meio de vós e vocês ainda não aprenderam, não sabiam que eu ia voltar. Creiam. E assim ele diz, ide por todo mundo, anuncia o evangelho para toda criatura. E aquela criatura que crer e for batizada, essa será salva. Mas aquela que não crer será condenada. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, olha só, irmãos, que coisa gloriosa. Os sinais de Deus seguirão aqueles que crerem nele. E quais são os sinais de Deus? Nós provamos desses sinais a todo momento. Irmãos,
temos sinais grandes de intimidade com Deus. Às vezes pedimos um sinal, um hino para nós é um sinal. Tudo vale de sinal. Tudo é sinal. Porque aqueles que crerem serão coroados com estes sinais. E olha só o poder que fomos ou que recebemos dele. Em meu nome, expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Glória ao nome de Deus. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Irmãos, glória ao nome de Deus a todo momento, todo dia que nós levantamos, nós pegamos nessa serpente. A todo momento, meus irmãos, nós tomamos espiritualmente algo mortífero que quer matar a nossa alma. Assistimos algo que traz tristeza ao coração. Temos costumes ou fraquezas que nos afastam de Deus. Glória ao nome do Cordeiro. Tudo isso espiritualmente são serpentes que pegamos. Tudo isso, meus irmãos, são coisas que bebemos ou líquidos que bebemos e que tomamos, que buscam envenenar o nosso coração, a nossa mente e, sobretudo, nossa alma. Mas hoje, irmãos, glória ao nome de Deus, o Senhor anuncia que Ele está revestindo a todos nós, revestindo-nos de espiritualidade e santidade, e que as serpentes deste mundo, as serpentes desse tempo presente, glória ao nome de Deus, elas não nos envenenarão, elas não nos matarão, mas hoje a confiança que recebemos de Deus, depositada neste coração, nos ajudará, glória ao nome de Deus, a mantermos a nossa alma firmes, sem veneno, sem algo que possamos beber e possa nos matar. Irmãos, esta frase serve tanto material como espiritual. E nós cremos, irmãos, e eu creio que o Senhor faz na nossa vida livramentos que nós não vemos. Nós sentimos que Deus está ao nosso lado a todo momento. Irmãos, eu não tenho certeza se eu já não bebi algo que estava envenenado. Os irmãos têm certeza? Não. Isso se cumpre sem nós precisarmos ver. Às vezes atrasa um farol. Às vezes atrasa um elevador. Às vezes a irmã está na fila do banco, o irmão está na fila do mercado. Bendito seja Deus. E demora um pouquinho mais. É o Senhor te livrando. É essa promessa aqui, ó. A serpente tentando te pegar e o Senhor te guardando. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e vocês, nós, eu, os irmãos, todos recebemos essa autoridade. Nós vamos colocar as mãos nos enfermos e eles serão libertos. Olha que coisa gloriosa! O poder que Deus nos deu e está nos lembrando hoje de tudo que nos foi dado. E depois de falar tudo isso, ele ascendeu, subiu ao céu e está lá, à direita de Deus, intercedendo por mim, intercedendo pela irmã, intercedendo pelo irmão. E hoje o Senhor mandou essa palavra. Glória ao Cordeiro Santo, anunciando a nós que assim como ele ressuscitou, saiu de um sepulcro triunfante, apareceu aos 12, os recomendou e depois ascendeu a Deus. Hoje o Senhor vem aqui, irmão, ressuscitar a tua alma, ressuscitar o teu coração, dizendo ainda que ele te ama, que as pedras ele está removendo hoje pela fé que foi colocada em nosso coração. Hoje ele veio te tirar de um sepulcro. Hoje ele veio estender a sua mão. Hoje ele veio te abraçar. Glória ao nome do Senhor.
Hoje ele veio dizer que ele está ao teu lado. Hoje ele veio te anunciar que ali no trono, à destra de Deus, ele tem te assistido. Que ainda que tu estás passando por tanta luta, mas assim como ele recomendou aos 12, como ele apareceu aos 12, ele te diz: eu estou ao teu lado. Não tenha dureza no teu coração como aqueles 12 tiveram. Perdão, aqueles 11 tiveram. Não tenha dureza no coração como eles tiveram. Creia que o Senhor está intercedendo. Creia que o poder da tua oração pode remover as pedras que estão segurando a tua benção. Irmãos, eu estou muito contente com essa palavra, porque hoje o Senhor também, não só aos irmãos, mas a mim, depositou confiança e fé para continuar orando, para continuar pedindo, crendo que o dia que eu chegar lá, o dia que eu precisar, a pedra já não vai estar lá. A vitória vai estar pronta. Glória a Jesus! Irmã, saia desse sepulcro. O Senhor está te anunciando que Ele está contigo, que Ele vive e que Ele estará ao teu lado por todos os dias da tua vida. Deus seja louvado. Amém. 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 Meu irmão, nós vamos agradecer a Deus. Quem sentir de orar e agradecer, só levantar a mão que o microfone será aberto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia.